Olá pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é João Paulo Farias, sou consultor de implantação aqui da Zion Logitech. Sejam bem-vindos ao Zion Log Academy. Na aula de hoje, a gente vai compreender um pouco melhor sobre os parâmetros do sistema, então abordando especificamente esse campo dos parâmetros do sistema, quais são as guias necessárias que a gente precisa acessar e parametrizar para a gente poder garantir uma melhor utilização da ferramenta a nível sistêmico. Então a ideia dessa aula é a gente fazer realmente na prática dentro da ferramenta Zion MLW. Vamos lá? Bom pessoal, então agora que a gente acessou a ferramenta, tá, com o nosso login e senha, a gente vai vir aqui, expandir o nosso menu lateral, a gente vai entrar em avançado e em seguida a gente vai acessar parâmetros do sistema. A gente vai começar a parametrização pela guia geral, para a gente poder trazer todos os parâmetros necessários também nessa guia. O primeiro parâmetro, que são os pets aqui que a gente parametriza, é o nosso caminho do nosso relatório, ok? Então, esse caminho ele está apontando exatamente para os relatórios, os reports, ok? Os arquivos RPT que eu tenho parametrizado para poder fazer a emissão dos meus relatórios na web, ok? O próximo caminho que deve estar parametrizado são os caminhos dos documentos, que também tem relação dos HTMLs relacionados aos relatórios. Então, a gente também precisa que esse caminho esteja apontado exatamente para o caminho onde a gente vai encontrar os HTMLs dos nossos relatórios. PET arquivos temporários. Eu também consigo parametrizar uma pasta para deixar que arquivos temporários sejam salvos naquela pasta. Então, temporariamente, aqueles arquivos também vão sendo excluídos, mas é uma pasta que a gente vai parametrizar para garantir que esses arquivos temporários estejam em um caminho específico. A próxima guia, chamada eMonitor, ela vai ter relação específica com a nossa ferramenta de emissão de nota, ok? Então, aqui a gente consegue colocar o caminho do nosso link do eMonitor, visando que a gente tenha também o link do nosso site, do qual a gente faz as análises das emissões de nota, que a gente vai fazer através do Zion MLW. Então, toda emissão de nota que eu tiver que fazer dentro da ferramenta, eu consigo parametrizar também o caminho do eMonitor, do qual eu vou fazer as análises das notas que eu emiti, se ela foi cancelada, se ela foi rejeitada. Então, qualquer status de nota, eu posso consultar através do eMonitor, que é a nossa ferramenta de emissão de nota através da Cefaz. Então esse link do eMonitor ele vai ser utilizado para a gente poder colocar exatamente o link que a gente acessa quando a gente precisa fazer essas análises. A gente também consegue colocar um patch base para imagens, para a gente poder ter algumas imagens dentro da ferramenta, então um link para a gente poder acessar essas imagens, e também um patch para integração, um link que vai ser utilizado para a gente poder fazer a integração a nível desse sistema. Na guia estabelecimento atual, ele vai estar trazendo exatamente o estabelecimento que eu tenho fixo naquele momento. Então, é isso que essa guia vai trazer, ok? Passando adiante, a gente acessa a guia de valores padrões para o C, ou seja, tratando-se especificamente dos tipos UCs que eu tenho padrões, eu consigo fazer uma relação, por exemplo, de um tipo UC padrão para um depositante específico, relacionada a esse estabelecimento. Então esse parâmetro ele vai me apoiar quando eu quiser manter um valor padrão para o C a partir de um depositante. Então nesse exemplo é possível relacionar qualquer depositante dentro desse campo. Também vai estar relacionado ao C padrão, o N, que a descrição seria um unitário, então uma unidade de um produto, com o fator tipo C1, considerando que esse fator multiplicante é 1. Então toda vez que eu leio esse tipo C, eu estou me referindo a uma unidade do produto. Logo abaixo, a gente vai encontrar a guia de outros parâmetros que eu também consigo preencher. Então, por exemplo, tempo de impressão em termotransferência, milésimos de segundos, para mim poder fazer uma emissão ali, no momento em que eu solicito a impressão de uma etiqueta dentro do sistema, por exemplo, eu consigo parametrizar a nível de milésimos de segundo. Tempo de reexibição da notificação, uma vez que eu tenho parametrizações de notificação de produtos vencidos ou a vencer, por exemplo, eu consigo colocar um tempo de reexibição dessa notificação dentro do sistema. Tempo de avaliação da notificação, ok? Também tem um tempo para avaliar aquela notificação do qual eu fui notificado, eu também consigo parametrizar isso dentro da ferramenta. Além desses parâmetros, eu consigo parametrizar, por exemplo, o tempo limite de fechamento do sistema quando inativo em minutos. Um exemplo é o operacional, quando o usuário pode fazer um acesso no sistema e pode de repente estar atuando lá no nosso galpão, então ele não vai estar diretamente na ferramenta, eu consigo parametrizar um tempo de inatividade de minutos. Nesse sentido, uma vez que eu parametrizo esse cenário, o sistema vai identificar que esse usuário está inativo dentro daquele prazo e ele vai derrubar aquele acesso. A nível de sistema, a gente vai considerar que essa licença que esse usuário estava consumindo, ela vai passar a ser uma licença livre. Então, outro usuário vai poder acessar consumindo aquela licença que acabou de ficar disponível. Uma vez que o sistema identificar que aquele usuário estava inativo, ele vai fazer aquela derrubada por completo e vai liberar uma licença que outro usuário possa vir a utilizar. Um outro campo importante que a gente pode preencher também é a integração, que é a unidade de medida padrão. Eu consigo colocar em metro ou qualquer outra unidade de medida padrão dentro dos parâmetros do sistema e unidade de peso padrão, por exemplo.
também consigo colocar uma unidade de peso padrão a nível dos parâmetros do sistema. Passando para a guia avançado, existem alguns parâmetros que a gente pode utilizar dentro da ferramenta para facilitar a nossa utilização. O exemplo dessa parametrização sendo realizado é, por exemplo, com o parâmetro calcular automaticamente os valores dos documentos. Então ele faz um cálculo automático baseado nos valores unitários do produto, por exemplo. Então a gente consegue extrair essa informação a partir do produto de forma automática. Outros dois parâmetros que também podem estar marcados e vão nos auxiliar com relação aos cadastros é o validar o CEP da empresa e também validar o IE da empresa, a inscrição estadual. Uma vez que eu preciso trabalhar com regime fiscal, por exemplo, esses parâmetros são de extrema importância. Então eu preciso que eles tenham essa validação. Então também posso marcar a nível de sistema que o sistema deve fazer essa validação do IE e também do CEP da empresa. Um outro parâmetro que pode me apoiar dentro do meu processo é o permitir logon utilizando a autenticação do Windows. Então a gente também consegue permitir que o usuário faça o login com a autenticação do Windows. Isso também pode me apoiar. Um outro cenário é permitir duplicidade de CNPJ em empresas. Um exemplo é quando o próprio estabelecimento vai ter uma empresa com o seu próprio CNPJ. Para controle de insumos ou qualquer material que esse próprio estabelecimento quer controlar, dentro de um cadastro de um depositante, ele consegue cadastrar o mesmo CNPJ. O sistema não vai impedir que esse cadastro seja realizado. Além desses parâmetros avançados que a gente também pode marcar, a gente tem no campo abaixo os parâmetros de impressão. Então, nesse cenário, a gente vai sempre deixar o parâmetro forçar impressão por rede marcado e o tipo de impressão térmica vai ser a 3, que é a memória, ok? Então, essa é a parametrização necessária para a gente poder emitir as etiquetas, tá? Para a gente poder fazer a impressão térmica e também para a gente poder fazer as impressões e emissões de relatório. Passando para a guia configuração, existem alguns parâmetros que a gente pode deixar marcado aqui para poder fazer uma utilização dentro da ferramenta. Como, por exemplo, os parâmetros de idioma, a gente pode manter o português Brasil para melhor compreensão, ok? Um outro parâmetro que geralmente está marcado também é a diferença permitida de horário do micro atual com o servidor em minutos. A gente consegue manter essa parametrização em 3 minutos, para a gente poder ter um controle de tempo efetivo. Além desses parâmetros, a gente também vai ter a opção de colocar um servidor de saída de e-mails dentro da nossa parametrização a nível de sistema. Essa parametrização específica ela vai nos auxiliar quando a gente precisa fazer uma emissão, quando a gente precisa fazer algumas notificações a nível de e-mail. Então o disparador, o servidor de saída de e-mails, ele precisa estar parametrizado a nível de cliente com o usuário e a senha. Dessa forma, toda notificação necessária ela vai ser enviada através do e-mail, que está parametrizado aqui também. Então esse servidor de saída de e-mails, o SMTP, ele vai ser importante quando a gente precisar que as notificações do sistema, como por exemplo produtos vencidos e a vencer, também nos notifiquem por e-mail. Então o e-mail responsável, o servidor de saída de e-mails responsável por esses disparos do sistema para o e-mail, vai ser configurado através dessa tela. Para a próxima guia, a guia do ECAD, a gente vai manter o link do ECAD do qual já está parametrizado, pois o sistema já traz essa informação por padrão para a gente não precisar fazer esse preenchimento. Passando para a próxima guia, a gente tem uma guia de configuração de acesso, ou seja, nesse momento a gente consegue configurar exatamente como o usuário deve fazer o acesso, como ele deve fazer o cadastro da senha e qualquer caractere que eu queira considerar, por exemplo. Então, quando a gente acessa as configurações, a gente tem uma duração máxima de senha, no qual eu posso parametrizar para expirar com um número determinado de dias, um tamanho mínimo de senhas com pelo menos alguns caracteres, então isso também pode ser preenchido aqui dentro, um histórico de senhas, ok? Para guardar o histórico de senhas ali no momento em que eu faço a limpeza ou uma exclusão ou qualquer outro processo ali dentro das senhas. O coletor, eu também consigo marcar a opção de apenas letras maiúsculas no login, para que fique mais fácil ali dentro do meu processo eu já utilizar as letras maiúsculas conforme o processo ocorre hoje. Além desses parâmetros, eu também consigo colocar algumas informações de caracteres. Então, uma quantidade de letra maiúscula ou minúscula, caractere específico, né, que seria um caractere especial, ou até mesmo um caractere numérico. Também consigo ter essas opções dentro da ferramenta. Além dessas parametrizações de configuração de acesso, eu também tenho controle de acesso. Ou seja, eu tenho o número de tentativas que eu tenho por usuário. Então, nesse cenário, o número de tentativas são 3. Uma vez que esse usuário erra 3 vezes a senha, esse usuário vai ser bloqueado, ok? Então, vai ser necessário que outro usuário que tenha acesso de administrador faça o desbloqueio, por exemplo. Uma outra consideração a nível de controle de acesso é o tempo de desbloqueio automático. Uma vez que eu parametrizo um tempo automático ali a nível de horas, ele vai fazer o desbloqueio automático dos usuários que foram bloqueados. E o mínimo de dias para a troca de senha é uma quantidade em dias de quanto em quanto tempo aquele usuário deve fazer a troca da senha periódica conforme a parametrização. Passando para a próxima guia, a gente tem a guia de servidor de relatórios.
Essa guia ela vai ser muito importante com relação aos relatórios que a gente vai emitir. Então, as informações importantes para a gente poder ter uma emissão de relatórios completa seria as informações de banco de dados, sendo IP, porta e serviço, do qual essas informações já estarão parametrizadas a nível do estabelecimento, e também uma URL apontando exatamente para qual IP esse relatório vai ser emitido na web. Então, no momento da emissão, ele vai apontar especificamente para aquele IP, que estando liberado, eu consigo fazer a visualização dos dados através dos relatórios emitidos. Os demais parâmetros dentro da tela de servidor de relatórios não são obrigatórios. Para a gente poder fazer uma emissão completa de relatórios, a gente precisa inicialmente das configurações de banco de dados e também do URL da web, para que o sistema consiga entender especificamente para qual link na web esse relatório vai ser emitido. Bom, pessoal, então a gente fez a compreensão dos parâmetros do sistema e quais são os parâmetros necessários que eu devo preencher para que eu consiga fazer uma melhor utilização. Então, visando essa tela, eu devo fazer o preenchimento conforme a minha necessidade. Assim como a gente viu o exemplo da tela de acessos, conforme eu queira ter uma segurança maior com relação às senhas, eu consigo colocar alguns parâmetros e processos que envolvem, por exemplo, uma troca de senha dentro de um período específico. Então, todos esses fluxos dentro dos parâmetros do sistema, eles podem ser utilizados a nível de necessidade. A gente compreendeu na guia geral, valores padrões, guia avançados, configuração e acesso e servidor de relatórios. Cada guia tem parâmetros específicos para uma melhor utilização dos nossos estabelecimentos e depositantes, uma melhor utilização da ferramenta Zion MLW. A gente vai ficando por aqui, eu espero ter apoiado vocês e a gente se vê na próxima aula.